Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do H-News Podcast. E eu quero agradecer você que já está aqui, que vai continuar conosco até o final, que está chegando agora nesse vídeo. Já aproveita nesse comecinho, já se inscreve aí no canal, já compartilha, assiste o episódio para poder deixar seus comentários e que outras pessoas possam alcançar você compartilhando esse vídeo no final. Então, espero que você goste bastante e já começo agradecendo aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar aqui, a agência H-Tour Viagens, que nos apoia nesse projeto, nesse episódio aqui desse podcast, né, de todo esse projeto do H-News. Então, em todos os episódios já começou nos apoiando e você que quer viajar, quer realizar um sonho de viagem para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né, nacional ou internacional, peça o seu orçamento, o link já está aqui, o nosso Instagram está aí na tela para você conferir. Então, não deixe de nos visitar lá no Instagram, @HTourViagens, está aqui na tela, a gente vai deixar todas as informações. E você pode, então, entrar em contato e pedir o seu orçamento. Também agradecer a Maria Dolores que nos veste, né, nos faz usar aqui esses acessórios, essas joias maravilhosas, hoje com da coleção Temposia, né? Então você pode procurar na loja Maria Dolores do Parque Shopping em Brasília e em outras lojas espalhadas pelo Brasil. As joias da Maria Dolores são belíssimas, um design diferenciado, peças praticamente exclusivas, com ícones na loja. Então as peças mais vendidas viram ícones e vai lá que sempre tem oportunidades especiais para você que quer usar as joias da Maria Dolores, que você que já nos acompanha a cada episódio, né, e pergunta de onde são essas joias, nos acompanha sempre, são da Maria Dolores. Então corre lá na loja e já confere a coleção nova, Temposia, e adquire a sua, tá bom? Não deixe de entrar em contato e use o nosso cupom H-News Podcast especial para você que nos assiste. E por fim, quero agradecer a Closet da Mai, que todos os episódios nos veste aqui, nos veste em eventos, em várias ocasiões. Então, sempre eu estou usando o Close da Mai. Todos os looks que vocês veem e que vocês comentam tanto e perguntam é do Close da Mai. Procurem também, está aqui o Instagram dela, vocês podem entrar lá e conferir cada lançamento, cada coleção nova. Sempre tem coleção nova para você se vestir cada vez melhor, com muita elegância. Ela é referência à alfaiataria e você pode, então, procurar os looks da Maria Dolores não, Maria Dolores são as joias, né? E o look da Closet da Mai. Então, entre em contato com todos os nossos apoiadores, H-Tour Viagens, Closet da Mai, Maria Dolores, e faça seus orçamentos, as suas compras, né? Se vista bem, ande elegante e viaje bastante. Então, eu quero, depois desse recado, começar aqui conversando com a nossa convidada, hoje da área da saúde, uma médica conceituada no Distrito Federal, em Brasília, e em todo o Brasil, acredito eu. Vamos já conversar com ela e conhecer melhor a sua história, a sua especialidade. Estou falando da doutora Cristina Cury. Ela vai conversar com a gente hoje sobre saúde. Ela que é médica otorrina com mais de 39 anos, já com 39 anos, quase 40 anos de experiência. Gente, é muito tempo de medicina, né? Que médica experiente. Então, vale a pena você conferir o nosso podcast de hoje, o nosso episódio, falando de saúde, de tudo que você talvez possa precisar. Ou hoje está precisando, ou vai precisar. É sempre bom pegar essas informações, saber mais sobre saúde e sobre essa área tão importante da nossa vida, né? Tão importante quanto todas as outras, porque com saúde a gente pode tudo, né? Então é importante cuidar da saúde e saber sempre mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Então ela tem quase 40 anos de experiência, médica otorrina, com mais, gente, de 15 mil visitas médicas realizadas e 5 mil atendimentos domiciliares. Ela se dedica hoje a essa parte, né, de assistência domiciliar, cuidados paliativos. E então ela vai conversar com a gente, explicar mais sobre toda a sua carreira, todas as suas histórias de vida. Deve ter muita história para contar para a gente e principalmente falar sobre saúde. Vamos começar então conversando aqui com a doutora, agradecendo a sua vinda até aqui, viu? A sua delicadeza, né, de estar aqui conosco hoje para trazer mais informações, falar sobre saúde, sobre os cuidados que todos nós um dia vamos precisar. Se não estamos precisando hoje, mas tem alguém que pode estar precisando, né? O seu avô, sua avó, seu pai, alguma doença que possa não permitir mais que a pessoa tenha saúde, precise de cuidados, né, domiciliares. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua formação e tudo que você quiser aqui trazer para nós nesse episódio. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Eu é que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui, né? Agradeço muito pelo convite
E é sempre muito bom falar de saúde, né? Falar de medicina e falar de saúde, falar de cuidados com a nossa saúde, não é? Que é o nosso bem maior. Sim. Né? Com a saúde você consegue brigar por uma série de outras coisas na vida. Sem a saúde você fica realmente muito limitado. Né? E hoje a gente está, graças a Deus, num momento em que as pessoas estão valorizando, se preocupando mais com a parte preventiva das doenças. Então, está sendo mais valorizada a questão da atividade física, dos cuidados com alimentação, de controle de doenças crônicas. Então, tem se falado muito. Você vê hoje nas redes sociais como as pessoas postam a respeito disso, né? Algumas coisas não muito corretas, assim, mas, enfim, todo mundo está se preocupando, né, em se cuidar. Isso é muito importante, né? Então, é muito bom falar sobre saúde, né? E falar sobre medicina, que é a minha grande paixão. Sim, né? são quase 40 anos, É isso que eu faço, é isso que eu sempre quis fazer. Né? Minha mãe contava que desde pequenininha eu dizia, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, se você não fosse médica, o que você seria? Eu falei assim, olha, se eu não fosse médica, eu queria ser médica. Porque eu nunca me enxerguei fazendo outra coisa. Né? Eu batalhei muito para passar no vestibular e entrei muito novinha na faculdade. Me formei muito nova. Você é paulista, né? Eu sou paulista, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu me formei em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Né? Me formei na USP de Ribeirão Preto. Já agora, no final desse ano, são 39 anos de medicina. Né? Então, se contar mais os 6 que a gente fica dentro da faculdade, já são 45 anos convivendo com isso, pensando nisso, respirando isso, né? Acordando com a medicina, dormindo com a medicina. Que né? Uma vida de dedicação total, né, à medicina. Pois é. E você, a sua formação é, então, médica otorrino. Então, quando eu me formei, eu optei pela otorrino. Então, eu fiz residência em otorrino. E eu trabalhei muito na área de otorrino. Eu fui docente da universidade durante vários anos, né? Depois de mais ou menos uns 18 a 20 anos de otorrino, eu me interessei por uma área chamada medicina hiperbárica, que é uma área em que a gente trata várias doenças através da colocação do paciente numa máquina, onde ele é pressurizado e respira oxigênio puro. Por que chamou minha atenção a medicina hiperbárica? Porque a maior parte das complicações do tratamento hiperbárico são da área de otorrino. Então, houve uma intersecção ali, eu falei, mas que tratamento interessante, uma coisa que ainda era mais ou menos nova no país, hoje é uma coisa muito mais conhecida, embora muita gente ainda não conheça, mas é uma coisa mais falada. E aí eu fiz a minha formação em hiperbárica, e aí eu fui levando as duas coisas, a otorrino e a hiperbárica. Você não abandonou nunca o otorrino? Não deixei a otorrino. Aí eu vim para Brasília, eu me mudei para Brasília em 2007. E logo depois eu fiz um concurso aqui para o HFA, para a área de medicina hiperbárica. Já nessa área? Já nessa área. O HFA tem uma área, assim, um setor de hiperbárica muito bem montado, muito de ponta mesmo. Você falou que agora já é mais falado, né? Porque antes não era novidade, mas agora já é bem falado. Mas é bem usado também, bem utilizado. Muitos pacientes usam a câmara hiperbárica. Muitos. Hoje mesmo, quando eu sair daqui, ainda vou voltar, porque a gente tem um caso me esperando lá. Então, hoje a gente tem uma movimentação muito maior, já se conhece mais, os colegas conhecem mais, porque a gente faz muito apoio a outras áreas da medicina. Então, os colegas conhecendo mais, eles remetem o paciente para nós para ser um coadjuvante ao tratamento de várias outras doenças. E desculpa, assim, a minha ignorância, né? Sou leiga nesse assunto, mas como é que funciona? É um tempo, tipo uma terapia? A pessoa vai lá, fica 1 hora, 40 minutos? É uma máquina que é fechada hermeticamente, o paciente fica lá dentro, e ali ele é pressurizado, e ele respira oxigênio puro, e essas sessões duram mais ou menos 1h30. E é confortável, doutora? A pessoa não sente a fobia, alguma coisa? Olha, eu diria que
97% dos pacientes conseguem fazer tranquilos. Assim, às vezes na primeira sessão eles sentem estranham um pouco, acham um pouco esquisito, a gente conversa, explica. Existem 2 tipos de máquinas diferentes, existe uma pequena onde só fica aquele paciente, mas é uma máquina totalmente transparente, o médico fica ali do lado, fica um enfermeiro ali do lado, a gente comunica com o paciente o tempo todo. E existe uma máquina que é maior, que ficam vários pacientes e fica um enfermeiro lá dentro. Essa é mais, assim, sei lá, acho que dá maior conforto, bem-estar para o paciente, né? Que ele sabe que tem um profissional de saúde dentro, né? Tem alguns que preferem a máquina individual, sozinho, porque vai deitado, vai tranquilo, a gente consegue ligar uma televisão, colocar o som para dentro da máquina, ele vai... É porque você falou isso, sabe o que eu pensei? Eu pensei na ressonância magnética. Não. Falei, será que fica ali dentro daquele negócio que... Né? Não é no mesmo nível, né? da ressonância de jeito nenhum. Quando você falou que é transparente, eu falei, não, então já é bom, que você já vê lá fora. Não, é transparente, ele fica assistindo televisão, ele conversa com a gente o tempo todo. E na máquina grande, que é para muitos pacientes, minha filha ali é uma festa, porque depois de um tempo, são sempre os mesmos pacientes. Ficam amigos. Eles ficam amigos e tem uns intervalos para eles conversarem. É muito... Nossa, que interessante, né? E os benefícios? São enormes, porque assim, serve para uma série de doenças diferentes. Ela não é para uma doença só. Específica. São doenças muito diferentes, de vários sistemas diferentes. Basicamente, a câmara hiperbárica trata tecidos agredidos, entre aspas. Agredido por uma infecção, agredido por uma cirurgia, agredido por uma queimadura. Diabéticos também. Por diabetes, feridas diabéticas, etc. Fraturas complexas, queimaduras. Muito amplo, né? Sim, lesão por radioterapia. São muitas coisas diferentes. É um mundo. A medicina hiperbárica é um universo. Ela faz interface com todas as áreas da medicina. E está acessível em todo o Brasil? Hoje, muito mais. Quando eu comecei, sei lá, 20 anos atrás, um pouco mais, ainda era bem pouco conhecida. Eu participei da montagem do primeiro serviço lá em Ribeirão Preto, que foi o primeiro serviço do interior ali, daquela região. Hoje tem vários serviços, hoje no estado de São Paulo tem muitos outros. Aqui em Brasília, hoje a gente tem vários serviços também. Embora o maior, com toda certeza, não querendo puxar a brasa para mim, sardinha, é a do HFA, porque a gente tem os 2 tipos de máquina, e ali a gente tem a presença da Marinha muito forte, então a gente trata também complicações de mergulho que se tratam nas câmaras hiperbáricas, então é uma área muito interessante da medicina. Muito, muito interessante mesmo. Eu mesmo não sabia detalhes, assim, acho que eu já tinha ouvido falar, não é muito conhecida ainda. Sabia. Ainda não é muito conhecida. Mas a gente é muito entusiasta, eu sou uma grande entusiasta. E a importância de um episódio desse, de um podcast, é exatamente isso, é a divulgação. Por isso que a gente gosta tanto quando é chamado e pode contar essas coisas, porque você informa, né, as pessoas. A intenção, né, da notícia, do H-News, é a informação, trazer informação de qualidade e de utilidade, né, geral, porque quantos pacientes podem ter uma condição de vida melhor, né? Manter uma qualidade de vida mesmo com um tratamento desse, né? A maior parte dos pacientes vem remetida por um colega, mas às vezes a gente recebe pacientes assim que ouviram falar, que leram em algum lugar, que viram num programa, numa postagem, alguma coisa assim, e ligam lá e falam, olha, eu tenho um problema assim, será que no meu caso poderia ajudar, não poderia ajudar? Então é muito importante a informação, divulgar, né? A divulgação. Muito importante. E esse tratamento, são tantas sessões? Depende do caso. Cada caso a gente programa um número de sessões. Uma vez por semana? Ou também, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. A frequência é diária. Alta, diária. 10 sessões, 20, depende do paciente. Geralmente a gente propõe um número de sessões, aí a gente reavalia depois, aí propõe outro número, reavalia e assim vai. Nossa, né? que interessante. Até o dia que a gente dá alta. É interessante. Então, olha, para quem nunca ouviu falar, né, tá aqui a doutora dando toda a explicação do que é, né, uma câmara hiperbárica, esse tratamento, e daí que você fez essa sua formação, especializou nisso e fez a transição. Né? Mesmo sem deixar de ser otorrino, mas você
Acabou que fez uma transição aí, né? É, você atende muito mais hoje. Então, eu comecei uma transição aí, né? Porque já não me dedicava só ao otorrino, comecei a dedicar à câmara hiperbárica. Mas, assim, é muito interessante, porque a vida vai levando a gente, né? Ainda mais depois de tantos anos, a vida vai fazendo os chamados, eu acho. Né? E a gente não pode ser muito resistente. Às vezes é você que escolhe, né? Não, a vida te escolhe. Em muitas coisas, às vezes a gente acha que a gente está escolhendo, não é a gente que está escolhendo, é a vida que está escolhendo a gente. E a gente tem que ser aberto aos chamados e tem que perceber quando alguma coisa te fisga, né? E aí aconteceu que uma colega me chamou para conhecer o serviço de atendimento domiciliar, que era uma coisa totalmente diferente da otorrino e da hiperbárica, de fazer atendimentos de paciente em domicílio. Pacientes em internação domiciliar, que é isso que o home care é, uma internação domiciliar. Eu, na época, falei para ela, não tem nada a ver com o que eu faço, não é o caso, me deixa aqui na minha área, já tenho emoção suficiente. Aquela, não, vamos, eu acho que é o teu perfil, acho que você vai gostar muito. Na época, o esposo dela trabalhava, gerenciando uma empresa grande de home care. Não, venha, venha. E aí eles disseram, olha, faz o seguinte, vem conhecer, começa a visitar alguns pacientes, se você não gostar, você para. E eu não sei correr sem ver do que, né? Não sei ver defunto sem chorar. Eu sou muito, assim, geminiana, sabe como é que é? A geminiana transita, né? Então eu falei, não, vamos ver como é que é isso. E, menina, isso tem 13 anos. Já há um bom tempo. Você é de longas datas, né? 40, 45, anos e anos. E que a vida me deixa ainda fazer por muitos e muitos. E aí eu sei que eu fui para ver como é que era isso e, menina, eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Aí que surgiram aí, são mais de 15 mil visitas em residência. Fazendo as contas, já deu mais de 15 mil visitas em residências, porque tem pacientes, a imensa maioria são pacientes de alta complexidade. Alta complexidade você faz visita semanal. E aí eu comecei a fazer essa atividade e eu gostei demais porque é uma área em que você trata tudo, você volta lá para aquela medicina geral, né? Você volta a fazer interface. Aquele médico da família, né? Isso, é o médico da família, mas é um médico da família mais complexo, porque você trata pacientes que saíram de UTIs, então eles vêm para casa com ventilador mecânico, comendo por gastrostomia, então é um paciente muito, entre aspas, invadido, com muitos dispositivos. Então não é um paciente simples, é um paciente que exige assim uma perspicácia do médico, exige conhecimento, e é muito diferente de tudo o que existe na medicina. Home care é uma coisa que você não aprende na faculdade, até hoje não é falado na faculdade sobre internação em domicílio. Olha, tá mas na hora, quando né? você está na hora de você falar mais a respeito disso, mas quando você começa a conviver com isso, você vê que é uma área muito rica da medicina. Você faz tudo, né? E você tem que ter olho clínico para muitas vezes saber a hora em que você precisa de um especialista. E é isso que eu ia te falar. E já trabalha ali em equipe, né? Porque ali já tem um enfermeiro 24 horas. Sim. Tem nutricionista, tem físico, tem fono. Normalmente é uma equipe. Sim, normalmente é uma equipe. A gente fala que e tem que transitar bem e ser uma equipe bem orquestrada. Não é uma equipe, é equipe mesmo, né? Não pode... eu falo isso porque eu conheço, porque já tive 2 oportunidades, digo até assim, que é uma oportunidade, é uma missão que a gente tem de cuidar dos nossos pais, né, dos nossos entes queridos. Sim. E já tive uma situação de home care, e agora estou em outra situação de home care em casa. Então, estou com uma tia, né, já com a idade bem avançada, com a demência, senil e tal, e aí eu tenho home care. Então, por isso que eu falo, eu vejo lá a médica, a nutricionista, enfermeira 24 horas, e é fono, é físio. Então, eu vejo que é um atendimento muito diferenciado, que dá muito conforto para o paciente, que está em casa. Né? Então, acho que mantém o paciente até mais tempo vivo, né, do que internado no hospital, mas que é bem trabalhoso, bem criterioso. E o médico domiciliar como você e outros tratam do paciente. Eu ia te perguntar outra coisa aqui, da família, né? É bem importante a gente falar dessa parte. A grande peculiaridade da internação em domicílio, que é o home care,
É que assim, você tem toda a equipe, você tem o paciente, você tem os equipamentos, você tem tudo, mas você não está dentro de um hospital. Você está na casa. E isso traz alguns detalhes que, assim, só depois que você vai pegando experiência com isso que você vai entendendo a importância desses detalhes. Primeiro, é um ambiente que não está totalmente sob seu controle. No hospital está tudo sob seu controle, mais ou menos, mas está. Mas no domicílio não. Então você tem que ter uma interação muito melhor com a família, né? Você precisa que a família realmente confie muito na equipe. Porque no hospital a família está em casa normalmente, vai visitar. E no home care a família está em casa. Além disso, você é muito invasivo, porque aquela família está recebendo gente entrando dentro de casa o tempo todo, todos os dias, a semana inteira. Então você também tem que ter uma ética muito especial, uma, entre aspas, etiqueta diferente, porque você está entrando, você está invadindo. E ali não tem só o paciente, tem os outros membros da família. Você está invadindo o espaço deles. Então, você tem que ter um conhecimento um pouco melhor, que aí escapa da medicina, já vai mais para as humanas, de como se posicionar. Entra até a psicologia. Sim, né? Com certeza. Aí tem questões psicológicas, questões bioéticas, questões antropológicas e etc. Né? Então, isso é muito importante também. E tem a questão da sobrecarga do familiar, porque tem sempre um que é a referência. Né? Pode ter uma família super numerosa naquela casa, mas tem um que a gente chama de cuidador, que é o mais responsável diretamente por aquele paciente. E a sobrecarga do cuidador é enorme. Então, a gente fala, tem duas frases que eu falo sempre. A primeira frase é: home care é uma coisa feita para dar errado. Dá certo porque nós somos teimosos. Porque não é fácil orquestrar tudo isso. E segundo, a que todo mundo fala, assim, um chavão, né, de quem trabalha com home care. Quem cuida de quem cuida? Pois é. Quem que cuida do cuidador? E às vezes eu chego na empresa, por exemplo, chamo assistente social, chamo a psicóloga e falo assim: olha, em tal casa o cuidador está muito adoecido. O paciente está bem, está estável, está tudo andando bem, mas nós temos que olhar um pouco o cuidador. Porque essa filha, esse filho, essa esposa, esse esposo, essa mãe, eles estão no limite. Então, você vê a riqueza que é isso. Como é que você pode dizer que home care é uma coisa menor? Home care é uma coisa apaixonante. Para quem gosta de interação, para quem gosta de relacionamento humano. Não é para qualquer profissional. Tem que realmente gostar, né? Apaixona. Porque a dedicação é muito maior. E a empresa tem que ser muito séria. Os profissionais têm que ser muito sérios. Eles têm que entender muito bem o que eles estão fazendo ali. Né? Então, eu acabei me apaixonando por isso. E aí, hoje, eu diria, 85% da minha atividade é essa. Depois é mais a câmara hiperbárica e um pouco do otorrino. Eu não deixei o otorrino. Você atende em consultório? Eu atendo uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. Só para não dizer que eu deixei totalmente. Sua agenda deve ser concorrida, né? Porque o paciente tem que esperar. É um pouco concorrida. Mas, minha filha, é tudo concorrido comigo, então tá bom. Vamos tocando, vamos fazendo tudo que dá. E assim, como eu sou otorrino, e otorrino cuida de laringe, né? Otorrino, eu cuido, é difícil falar, otorrino laringologista. É difícil. É um trava-letra, né? Então, no home care, eu cuido muito dos pacientes que têm traqueostomia. Sim, eu já ia te perguntar, eu já vi que você é especialista em traqueostomia, né? Hoje eu cuido muito, dou muita assistência para traqueostomia, mesmo em paciente que eu não visito, ou até em home care que eu não trabalho, não faço visitas, mas tem home cares que me contratam só para fazer a manutenção das traqueostomias. É o que você falou antes, né? Teve uma junção muito grande aí das áreas, né? Porque uma está ligada à outra, né? Dando essa assistência domiciliar, muitos pacientes com o dispositivo traqueostomia, você como otorrino. Já faço a troca das cânulas de traqueostomia. Isso já virou um meme, assim, perante a minha família, perante os amigos. Às vezes eles me chamam para alguma coisa e eu falo, não, eu vou. Aí o pessoal fala assim, você vem depois que trocar uma cânula, né? Porque muitas vezes eu falo assim, não, eu tô indo, gente, só vou passar ali, aí todo mundo já sabe, para trocar uma cânula. Mas as cânulas, elas precisam ser trocadas com frequência? Como é isso? Precisam. Elas, em média, a gente troca
a cada 3 meses. Tem alguns pacientes que precisam trocar com uma frequência menor, mas não deve ultrapassar 3 meses, porque elas contaminam uma região aqui que para muita secreção, etc. Entendi. Então, para você não ter infecções e tal, você precisa trocar por uma questão de toalete mesmo. E o paciente pode ficar quanto tempo? Não tem um tempo determinado? A traqueostomia pode ser para toda a vida? Toda. Eu tenho pacientes ali há 13 anos com traqueostomia. E tem os que revertem, né? Alguns conseguem reverter. Se for um caso mais agudo, que ele fez a traqueostomia só por uma lesão aguda, depois ele pode até tirar, etc. Mas os nossos pacientes crônicos, de doenças crônicas... Não tira mais. Não tira mais. Entendi. É traqueostomia definitiva. Entendi. É. E fica acamado, ou quem tem traqueostomia pode sair? Pode... Não, depende. Se você... Depende, é muito mais... A questão é muito mais a doença do que a traqueostomia, né? Quanto que essa doença limita o paciente? Se é uma doença degenerativa, uma doença neuromuscular, que ele não consegue mais ter controle muscular, tal, ele vai ficar acamado, eventualmente sai para uma cadeira de rodas reclinada. Existem pacientes que tiraram a laringe por uma questão, às vezes, uma doença oncológica, tal, puseram uma traqueostomia, mas a vida dele está andando, ele não tem outros comprometimentos, ele se locomove, vai para a vida, só que ele vai ter limitações por conta da traqueostomia, né? Então, assim, não, a questão não é a traqueostomia, a questão é qual é a doença do paciente, o que levou à traqueostomia. Certo, entendi. Então, ele pode ser um paciente que até se alimenta pela boca, eventualmente, mas tudo depende qual é a doença de base nele, entendi. Né? E aí, voltando para o meme, que é sempre bom a gente falar, você veio gravar esse podcast antes ou vai ser depois a troca de uma cânula? Hoje, por incrível que possa parecer, eu não tenho cânula para trocar, mas ontem eu troquei muitas. Trocou, né? Muitas. Eu já vou, sempre que a gente se falar, se fizer um convite, falo, doutora, já trocou a cânula de hoje? Todo mundo brinca muito com isso. Muito bom saber disso, né? E é bom que torna mais leve, né? A situação. Lógico. Porque se a gente não levar na leveza, né? Já é uma profissão de tanta dedicação, com esses, né? Com quadros muitas vezes terminais, né, de tanto paciente, então ter uma leveza aí no meio é importante, né, doutora, para você, inclusive. É muito importante. Porque o profissional também, assim como você falou da família, que fica sobrecarregada, o profissional também, eu imagino, né, mesmo sendo acostumado, tá ali para cuidar, mas acho que tem casos que pegam até do emocional, né, do profissional. Com toda certeza, isso na medicina como um todo, mas na área do atendimento domiciliar, isso é muito forte, porque você convive muito com a família. Acaba se apegando de alguma forma. Não tem como, é ser humano, né? Você está entrando naquela casa toda semana, às vezes por algum motivo até mais de uma vez por semana. Você vai se apegando àquela família, você vai conhecendo a dinâmica familiar. Né? Você muitas vezes convive com um paciente que tem uma doença que você sabe qual vai ser o desfecho. Você sabe que o desfecho não é favorável. Né? Eventualmente é um paciente... que está evoluindo para final de vida, né? E você está ali junto, eu digo, de mão dada com a família, né? Caminhando junto para o final de vida. Às vezes você tem que conversar sobre isso com a família, não é fácil. Falar sobre finitude, eu acho que não é fácil. Não é fácil. Nunca foi e nunca será, né? Não é fácil. Por melhor que as pessoas, às vezes, consigam lidar com isso, nunca é fácil você dizer que a pessoa vai se despedir definitivamente do ente querido dela. Com certeza. E muitas vezes a gente precisa sentar com a família e a família até pede orientações. Como é que é? Como é que vai ser? Né? E às vezes... Às vezes também não quer nem saber, né? Tem família que não quer nem saber. Tem de tudo, né? Pra se poupar, né? Tem de tudo. Às vezes é para se poupar, mas não poupa, né? Deixar de falar não poupa ninguém. Porque é surpreendido, às vezes não tá fica menos preparado. Nunca está preparado para isso. Não. Mas fica menos preparado quando não sabe, né? Eu acho que falar é importante. E hoje existe um movimento na medicina que eu acho muito bacana, mas que não é fácil e que tem, inclusive, muito preconceito ainda, que é a história da medicina falar de finitude. Porque o médico, ele é adestrado no bom sentido, durante a sua formação, a brigar pela vida. E lógico, a gente briga pela vida, não há dúvida. Mas e quando não dá mais? Né? Então, e quando você sabe
que não dá mais. Aí o médico tira o time? Fala assim, agora eu tiro o time porque eu não vou conseguir manter esse paciente vivo? Não. Tem que falar sobre isso, né? Se você percebe que aquele paciente está realmente numa situação de finitude, ele está evoluindo para a finalização da vida, também é papel do médico cuidar desse momento para que ele tenha um final de vida com o melhor conforto possível, que ele tenha um final de vida com o mínimo de dor ou sem dor, se for possível. Enfim, você tem que prover uma qualidade até a hora. Aí você está falando de fechar o olho. Aí você está falando de falar sobre tanto com o familiar como com o próprio paciente. Quando for possível. Né? Tem paciente que é super possível, que você consegue. Tem paciente que não, você tem que sentir. E tem paciente que não está nem consciente, mas assim, né? E você tem que conversar com a família. E você tem que prover as melhores condições possíveis. Isso é papel do médico. Mas então é papel do médico ajudar a morrer? É. Hoje, se aceita isso, é papel do médico, sim, ajudar uma pessoa a morrer. E fica mais humanizado, né? Mas é lógico. Não é? E você falar sobre a morte não acelera a morte de ninguém. As pessoas têm medo de falar, porque acham que atrai. Não vou falar porque vai morrer. Não existe, né? Isso. Então, se eu falar sobre a morte, eu acelero a morte? Não. Se eu falar sobre a morte, eu preparo. Não é melhor estar preparado? Mas tem esse receio mesmo, viu, doutora? Ninguém quer falar sobre isso. E o próprio médico, tem muitos médicos que não querem falar sobre isso. Mas é papel. E é papel do médico também tá do lado da família, né? Nesse momento. Orientar a família. Tem familiares que às vezes não têm a menor noção de como é na hora que o paciente for a óbito. Outra coisa, nós estamos em cuidado domiciliar, estamos em home care. Você percebe que o paciente vai evoluir para o óbito. Será que aquela família tem condição de lidar com óbito em domicílio? Entendi. Às vezes é melhor remover para o hospital, né? E isso é uma coisa que é muito necessário conversar com a família, sentar em algum momento e começar a falar sobre isso e perguntar. Lógico, você vai ter que ter sensibilidade, saber como é a melhor maneira de falar sobre isso com a família. Mas teve muitos casos que eu tive que sentar e dizer, vocês dão conta? Você acha que você dá conta de ter o óbito em domicílio? Aí, geralmente, a família pergunta, como vai ser? E como que vocês vão nos ajudar nesse momento? Então, a gente explica tudo como funciona e tal. Mas é muito importante saber se a família não é obrigada a dar conta. Não é. Se ela não der conta, isso não é nenhum desmérito para ninguém. A morte é uma coisa pesada ainda, né? Não é fácil despedir, não é fácil ter um ente querido sem vida dentro de casa. Então, é importante saber se a família vai dar conta. Isso também é papel nosso? Muitos médicos isso é cuidado. Acham que não, né? É cuidado. E cuidar é da medicina, é do profissional de saúde. Eu acho que não tinha como você não se apaixonar, né? Mas eu me apaixonei, mas de um jeito absurdo nisso. Então, hoje é uma coisa tão estranha, porque às vezes eu encontro os meus colegas, quando eu volto para Ribeirão Preto, encontro com colegas, eles falam assim, como assim você está fazendo cuidados de final de vida? Você não é o Torrino, Cristina, como é que você juntou as duas coisas? Eu falei, não me pergunte, eu sou geminiano junta tudo. E está dando tudo certo. E eu juntei. E tá para mim, muita gente, para minha alma, isso está sendo tão bom. Imagino. Que é por aí que eu vou. É por aí que eu vou. Eu acho que eu tinha que ir. Eu acho que houve um chamado. E que as pessoas precisavam, né? De ter alguém como você. E talvez eu também precisasse, porque eu vou te falar, muitas vezes a gente cuida do paciente e da família, muitas vezes o paciente e a família cuidam da gente. Né? Há 3 anos atrás eu passei por uma cirurgia, não era nada grave, mas eu tive que parar por uns dias e tal. Eu perdi a conta de quantos familiares telefonaram para perguntar se eu estava bem. Você cria uma grande família. E quantos pacientes que não podiam verbalizar, mas pediram para o familiar, e aí o familiar ligava e falava assim, olha, o fulano está aqui, ele está muito preocupado, a senhora está bem? Olha o carinho, né? Eu tive uma mãe de um rapazinho que eu cuidava, eu nunca mais esqueci isso na minha vida.
ela me ligou quando, no meu pós-operatório, eu já estava voltando, eu fui operar em Ribeirão Preto, estava voltando para Brasília. Ela me ligou e falou a seguinte frase: doutora Cristina, eu não posso fazer muito pela senhora, mas eu posso fazer uma sopinha e uma massagem no seu pé. Olha. Se a senhora precisar, é só me chamar. Nossa, é emocionante. Agora me né? fala. Não vale a pena? Que retribuição, né? Não é? Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. Então, foi um chamado. Foi um chamado e eu não recuso. Sem dúvida. Eu fui. E está cumprindo. Vamos em frente. Vamos em frente. Agora me diz uma coisa, você falou que foi a mãe de um rapazinho, né? Uhum. Tem faixa etária na assistência domiciliar que você atende os pacientes? Você atende para uma determinada faixa etária ou não? Crianças, adultos, qualquer idade? Bom, home care tem desde bebezinhos de meses até senhores com idade extrema. Para fazer visitas que eu cuido, eu não visito criança. Porque eu não sou pediatra. Sim. E porque muitas vezes as crianças em home care são crianças de alta complexidade. Então, a gente precisa de pediatras e pediatras experientes. Então, eu jamais colocaria a mão, porque não é o caso. Sim. Então, eu atendo assim, de adolescente, final de adolescência para frente. Mas eu tenho hoje o senhorzinho de 98 anos. É isso que eu ia te perguntar. Você tem mais o quê? A faixa etária que você mais atende hoje? Meia idade. Eu tenho alguns ali por volta de 20 e poucos anos. Nossa, tenho esse idosinho extremo, mas a maior parte é meia idade. Agora, as cânulas de traqueostomia eu troco de todas as idades. Né? Até desde crianças, bebezinho. O pediatra, quem está apto para fazer isso é o otorrino. Lá vem o otorrino de volta. Já vem o otorrino de volta. O otorrino nunca vai sair de mim. Não é? Né? Então, isso é muito bom. É porque a gente não deixa de ser as coisas. Aquilo que você é, tem uma experiência, você conhece, como que você fala assim, não sou mais? Não tem como. É sua formação, né? Tá lá, né? Tá lá. Conhecimento, você não pode ir. Então, não sou mais. Né? Eu posso falar assim, não dedico mais tanto tempo a isso. Mas dizer não sou mais... não teria como. Verdade. Agora, diante de tudo isso, tem alguma história, assim, um perrengue que as pessoas gostam de saber. Como médica, o que você enfrentou, assim, uma coisa, sei lá, não deu para trocar uma cânula, pode ser um fato divertido, que a gente está aqui com um senso de humor bom, e pode ser também um fato triste, que não conseguiu e o paciente foi a óbito. Um perrengue realmente muito grande aí dentro da medicina, que você tenha passado. Pode trazer os casos que você quiser, mais de um. Não, com relação a perrengue, por exemplo, com cânula de traqueostomia, houve um caso. Inclusive, eu não gosto de trocar cânula à noite, a não ser que seja emergência, porque eu acho que a gente sempre tem menos apoio à noite, se você precisa de uma ajuda assim, rápida, né? E esse foi um caso que eu fui à noite trocar, porque o familiar achou que a cânula não estava boa e pediu, por favor, para ir, pediu, insistiu, aí o pessoal do home care insistiu que eu fosse. Eu falei, gente, tem certeza que não dá para ser amanhã de manhã? Parece que é um sexto sentido, né? Não, por favor, vai agora. E eu fui, e eu já tinha trocado umas 10 vezes a cânula. Era uma menina, uma adolescente. E naquele dia, por algum motivo, a cânula não entrou. A cânula nova, por causa de um problema realmente na traqueia dela. E aí foi muito complicado. Eu pedi que a família chamasse o SAMU para me dar apoio. E aí ela chegou a ter uma parada, a gente reverteu a parada, corremos para o hospital. E no fim, tudo se reverteu, ficou bem. Ai, que bom. E aí eu tinha que voltar na casa, porque eu tinha ido com a ambulância para o hospital, eu tinha que voltar para pegar meu carro, e eu estava assim, bastante ressabiada, né? De voltar. E a família, de alguma nervosa, coisa, né? Uma reação. E a reação da família foi de agradecer. E eu, na hora, falei assim, agradecer por quê, né? Já foi pensando numa... E aí a avó da criança falou, da menina falou, porque a senhora não desistiu dela. Porque mesmo tendo toda essa intercorrência, a senhora ficou brigando, levou para o hospital, até conseguir resolver. Então, isso é uma coisa que marcou. Certo. Né? E
Uma outra coisa que a gente nunca vai esquecer, quem trabalha assim com home care muito, nunca vai esquecer, é a época da pandemia. Ah, sim. Porque a época da pandemia foi um inferno para nós. Porque a gente tinha que entrar nas casas. E naquele momento que... realmente. Sim. Então foi uma época que a gente tinha muito medo, né, de entrar nas casas. Nessa época houve uma série de normativas que foram saindo, e uma das normativas dizia que não podia trocar cânula de traqueostomia, porque era uma das coisas que mais contaminava o ambiente, era a hora que você tirava a cânula. Sim. Eu falei, como que não troca, minha gente? O pessoal está aqui, dá 3 meses da cânula, tem que trocar, senão, além de tudo, ainda vai ter uma infecção na traqueia, não tem jeito. Então, eu me paramentava que parecia um escafandro, sabe? E lá ia. Punha um monte de coisa. Eu punha máscara, e depois eu punha ainda o óculos de proteção, depois eu punha o face shield, e punha um macacão, e punha... Nossa, ficava um negócio assim, parecia Mas não negócio deixou horrível. de trocar as cânulas dos Mas pacientes. nós não deixamos de atender nenhum paciente no home care. E nós perdemos um colega. Eu ia te perguntar isso, se você pegou Covid... Olha, é uma coisa impressionante que eu tive muito contato com pacientes com Covid. Eu mantive as trocas das cânulas. Eu tive familiares com Covid. Eu não peguei. Olha. Eu não peguei. Eu fui pegar, já era 2022, eu já tinha várias doses da vacina e passou como uma coisinha leve e foi embora. Não peguei. Que bom. Mas perdi colegas. Nós perdemos um colega que atendia home care e eu perdi 2 outros colegas que... De hospital de hospital, né, formados comigo, né? A pandemia foi Mas foi uma época, absurda. assim, muito difícil, que a gente lembra... Um caso que eu lembro, assim, da época da pandemia que, para mim, ficou muito marcado, era um senhor que eu atendia e... Ele tinha uma demência muito, muito avançada, estava acamado, e eu fazia as visitas dele. Aí um dia eu fui fazer as visitas dele, a esposa dele também tinha uma idade mais avançada, e a hora que eu estava indo embora, eu escutei ela tossir. E aí eu voltei para trás e falei, que tosse é essa? Ah, não, é porque eu tenho um pouquinho de asma, hoje a asma está atacada. Eu falei, a senhora tem certeza? Não, tenho, eu estou bem, pode ficar tranquila. E eu fui embora com uma pulga atrás da orelha, falei, não gostei dessa tosse. Quando foi, isso era de manhã, quando foi de noite, o filho me ligou e falou, doutora Cristina, eu sei que é meu pai que a senhora visita, mas dá para só vir aqui ver minha mãe, porque eu não estou gostando do jeito dela. Enfim, corri lá, realmente ela tinha piorado muito, a gente acabou removendo, era Covid, ela evoluiu ruim nos primeiros dias, evoluiu mal, foi entubada, ficou em UTI um tempo, mas se recuperou, e recuperou muito, muito bem, e saiu e acabou dando tudo super certo. Mas também foi um caso que me marcou, porque... Você percebeu naquela tosse? Eu fiquei tosse. com aquela pulguinha atrás da orelha, e depois eles me chamarem, por favor, venha para ver ela, né, porque ela não está bem. E ainda bem que eles fizeram isso, porque a gente removeu muito rápido ela pelo hospital. Para não evoluir, né? Então é muita história. Muita né, história. Porque olha a história. Muita coisa, né? História não de falta. Carinho, como a mãe do rapazinho queria, só podia lavar os pés e fazer uma sopinha. Histórias assim, o grande perrengue aí, né, da troca de cânulas, que eu acho que é bem complicado mesmo, na época da pandemia, nesse outro caso que você trouxe. E deve ter histórias engraçadas também, tem? Olha, engraçadas. Talvez tenha, assim, não vou conseguir lembrar alguma coisa assim mais pitoresca, né? Tinha um senhor que eu visitava, ele infelizmente já se foi, mas visitei muito tempo. Ele era uma gracinha, assim, era um senhor super doce, super carinhoso, e ele descobriu, a alegria da vida dele foi quando ele descobriu a data do meu aniversário. E aí, todos os anos, ele pedia para a esposa fazer um bolo para mim. Cada ano era de uma cor. E ele escrevia uns versinhos. Quer dizer, ele ditava e o pessoal escrevia uns versinhos. E ele sempre achava que eu não tinha nem ideia de que ele ia me esperar com o bolo. Mas ele começava... É a surpresa para ele, né? Ele dizia que era surpresa. E ele achava que eu realmente não adivinhava a surpresa. Mas ele ficava telefonando...
pedindo para a esposa me telefonar e perguntar que dia eu ia naquela semana. Essa semana a senhora vem fazer a visita, que dia? Aí eu já sabia por que era, porque era a semana do meu aniversário, ele ia me esperar com o bolo. Né? E foi assim uns 4 ou 5 anos. Tive bolo de todas as cores, de várias cores. Depois ele acabou indo a óbito e eu até escrevi depois numa rede social que acabaram os bolos coloridos. Não tem mais o bolo dele. Então, mas são muitas histórias, são né? muitas. E muitas mais de carinho mesmo, né? Dessas que você está contando, pelo que eu vejo, a maioria é de gratidão, né? De carinho Olha, mesmo. De afeto, né? É muito afeto, é muito sentimento envolvido, assim, é muito forte. Mas é o que eu te falo, você interfaceia com a família, você entra dentro da casa. Isso não é pouco, não é banal. É isso que as pessoas precisam entender, isso não é banal. É verdade. Né? E outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo para os mais novos, eu falo assim, na hora que você for entrar, pede licença. Quando você for entrar na casa, lembra que não é a tua casa. Lembra que não é o quarto do hospital. Pede licença para entrar. É uma linha muito tênue, né? Porque o profissional não está na casa dele, mas está dentro de uma casa. De alguém, de uma família, como você falou. E a família está dentro da sua própria casa, mas está dentro do hospital. Porque ali é um mini hospital instalado. Né? Eu vivo isso. Então, é realmente muito delicado, muito mesmo. E aí tem a importância de ter os profissionais bem preparados para isso, né? Bem informados. Aí, o que você diz sobre essa formação desses profissionais, a importância de ter profissionais formados? Pois é o que eu te falei. A gente escuta muitas vezes as pessoas erroneamente, equivocadamente, dizerem que o médico que vai atender home care é o médico menos experiente, é o médico recém-formado, é o médico que faz um bico. Medicina não pode ser nunca encarada como um bico, seja qual for a atividade que você vai fazer. Se você vai fazer plantão de pronto-socorro, se você vai atender home care, o que você for fazer, você não pode dizer que aquilo é bico. Porque você está lidando com um ser humano doente. Como é que você pode achar que aquilo é um bico? Não tem como. Tem que ser preparado, né? Tem que ser preparado. E é o que eu falo, o home care, ele interfaceia com todas as áreas da medicina. Você pode estar lidando, por exemplo, com um paciente que é uma sequela de um trauma. Ele está ali acamado, ele tem uma sequela neurológica de um trauma. E lá um dia, ele faz uma úlcera. Ele faz um problema intestinal. Ele faz uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Né? Eu já tive paciente que era uma demência avançada, estava acamado, e ele fez um câncer. Um câncer de cabeça e pescoço, um câncer na região ali atrás do nariz. Câncer super agressivo. Então, que provavelmente iria acontecer nele se ele tivesse sem a demência, em pé, andando, fazendo as coisas dele. Então, assim, para dizer que você pode ter concomitância de quadro, você pode ter o quadro que levou ele para o home care, mas de repente você tem uma doença nova ali. E você tem que estar apto a diagnosticar, a pelo menos saber o que é que você precisa investigar. Né? Esse caso até foi um caso assim, muito emblemático e virou o meu TCC na minha pós de cuidados paliativos que eu fui fazer, porque aí como que você lida com um paciente que está acamado, que está com uma demência avançada e aí ele faz uma doença oncológica grave por cima disso, que foi o que levou o paciente finalmente, né? E como lidar com isso, e como lidar com um sofrimento que aí ele exponenciou, né? Sim, aí sim. Então, o médico tem que estar bem informado. O médico sempre tem que estar bem informado, não importa o que ele vai fazer. Ele tem que estar bem informado do que ele vai fazer. Não pode ser medicina meia boca. Não existe isso. Mas o atendimento domiciliar, eu vejo assim, que as pessoas não entendem ainda quem é até quem é da área, o que é pior, e quem não é. Seus amigos, o pessoal de fora, vê o paciente, sua mãe, seu filho, quem for, seu cônjuge em casa, aí pensa que está tudo bem, porque ela está em casa. Não é grave, está em casa. Às vezes é gravíssimo, como você falou, cheio de dispositivo e tudo, uma situação muito mais delicada, só que está em casa porque tem o home care, porque tem essa condição e tem profissionais em casa. Mas quem está de fora pensa assim, tá bem, está em casa. Não vê o peso que tem naquela situação, né? E, infelizmente, até profissionais, às vezes, parece que não estão preparados e entendem isso. Eu vou ali fazer um plantão na casa de alguém, como se fosse
qualquer outro tipo de atendimento, e não com a vida, com essa delicadeza toda, essa complexidade aí que você mesmo está falando. Porque né? a ideia do home care não é trazer para casa porque não é complexo, é trazer para casa para deshospitalizar. A situação permite, ele está mais ou menos estável, o suficiente para a gente poder manter ele em casa, você tira do ambiente hospitalar, você traz para o convívio da família. Por exemplo, crianças. Tem pacientes que estão hoje em home care, que têm aí seus 18, 20 e poucos anos, que quando criança ficaram anos dentro de uma UTI. Até que houve o advento do home care e ela pôde vir. Né? É uma alta. Pode vir para casa e pode ser cuidado dentro de casa. Aquela mãe, ela pode estar dentro da casa dela cuidando do filho dela e não dentro de uma UTI. Mas não quer dizer que a situação se tornou menos pouco grave. complexa. Exatamente. Né? Mas aí passa essa ideia que está em casa, então fica meio comum. E aí fica aquela rotina ali de casa, que é hospital, que é casa, parece que as coisas se confundem um pouco. E vem essa ideia que um médico domiciliar é um médico menor. Assim, vem aqui fazer uma visita. Parece que a visita não... Tem isso mesmo, sabe? Acho que passa essa ideia que tem que mudar, né? Que entender tantos profissionais, que o médico vem em casa é como se o paciente... deixa de ir no consultório e o médico que vem atender. E não é isso, porque não é uma consulta. Não é, pois é. É um paciente internado. O home care é uma internação. Só que uma internação hospitalar. A gente monta um quarto de hospital, um quarto de UTI. Por exemplo, paciente de alta complexidade, que está em ventilação mecânica, a gente monta um quarto de UTI. Né, com ventilação mecânica, muitas vezes com bomba de infusão, tudo que precisa, aspirador, oxigênio, tudo. É um acompanhamento médico, né? E muitas vezes a gente segura coisas ali no domicílio, para não remover para o hospital. Às vezes a família pede, doutora, não remove, pelo amor de Deus. Às vezes tem uma infecção, uma coisa, agudiza um quadro mais grave, e às vezes a família pede, não, por favor, segura em casa, vê o que dá para fazer em casa. E a gente entra com antibiótico e tudo mais e segura tanto quanto possível em casa. Mas é uma internação. Eu sou desse tipo, viu? Eu não gosto de levar para o hospital, não. não. Qualquer coisa, se for assim, vamos para o hospital. Eu falo, não, dá para fazer aqui? Vamos fazer aqui mesmo. Não dá para o hospital, não. Até porque já eu estou numa situação de finitude mesmo, né? Ali pela idade avançada e tudo. Então, a impressão que eu tenho, eu acho que é o que os pacientes têm, é que se levar para o hospital, não volta para casa. Eu acho que é por isso que no meu caso é esse, de não querer que vá para o hospital. Eu imagino que todos sejam isso, né? Não leva, porque o hospital tem mais risco de contaminação, de bactérias, de infecção, e não volta mais. Então, deixa aqui, que dá a impressão que aqui vai ficar melhor. Aconchegado, né? Melhor. No contato com a família, né? E no hospital ele vai parar, muitas vezes, numa UTI, né? E vai ficar sozinho. Vai ficar longe da família. Isso é muito difícil. Eu acho que aumenta o sofrimento, né? Mas falando em formação de profissionais, em ter bons profissionais formados na área, a doutora, além de ser essa médica incrível, que maravilhosa, ela também é empresária. Então, ela tem a Perfecta Saúde. E a gente vai falar disso agora, né? A Perfecta Saúde é o quê? É uma empresa que forma profissionais em quais áreas? Fala um pouquinho dessa sua área empresarial também, da saúde, né? A Perfecta é uma empresa que a gente iniciou não faz muito tempo e ela tem duas vertentes. Uma é prestar serviço domiciliar, não é um home care de jeito nenhum, ela presta serviços para home care, então troca de cânula e vários outros serviços em domicílio. E esse é uma vocação da Perfecta. E a outra, que para mim é a menina dos meus olhos, são os cursos. A gente faz cursos de aperfeiçoamento. Não são cursos de formação, são cursos de aperfeiçoamento. Então, aperfeiçoamento, por exemplo, de técnicos para trabalho em home care, ou aperfeiçoamento em assuntos específicos, por exemplo, cuidados de feridas, aperfeiçoamento em primeiros socorros. A gente agora vai lançar já a agenda dos próximos meses. A semana que vem já deve estar nas nossas redes sociais, as agendas dos próximos meses dos cursos. Dos cursos. E tem um desses cursos que você também é a professora? Sim. Né? Estou sempre lá. Você também ministra as aulas lá. São presenciais, são online? São presenciais. Por enquanto eles são todos presenciais. Até porque precisam ser, né? Tem que ser, né? Tem que ter manequins, tem que ter treinamento. A gente até pretende partir para alguns cursos online, algumas coisas, mas assim, em outras
em outros assuntos. Por enquanto, a gente está com cursos presenciais. E a Perfecta fica onde? Aqui em Brasília? Fica no SAAN. No SAAN. A gente tem um centro de cursos e treinamentos, tem uma estrutura bem bacana lá no SAAN. E a gente tem a rede social, né? Perfecta Saúde DF. Então... Então, assim... o pessoal aguarde que em breve, semana que vem, a gente vai estar com a agenda dos próximos cursos disponíveis. E para quem quiser, então, fazer esses cursos, já vê a agenda quando abrir, pode acessar no Instagram, @perfectasaude.df. A gente vai colocar aí também no link, né, aqui embaixo, @perfectasaúde, né, para que as pessoas da área, né, profissionais de saúde que queiram ter cursos de formações em aperfeiçoamento aí em várias áreas, né? Desde primeiros socorros, curativos, né? Feridas e o aperfeiçoamento para trabalho em home care para técnicos de enfermagem. E precisa, viu? E precisa, porque eu vejo que tem uma frequência muito alta. Eu tenho profissionais que já estão há 2 anos, que já ficaram bastante tempo, sempre o mesmo profissional. Mas tem uns que vêm e não dá para ficar. Troca, né? E eu vejo cobertura, às vezes, porque precisa um profissional que está ali 24 horas, tá fazendo aquela escala, aquele plantão de 24 por 24 ou 24 por 48, mas acontece que adoece, viaja, por algum motivo vem uma cobertura, vem um profissional que nunca veio para sua casa. E a gente vê que não está preparado. Não sabe trocar uma fralda. Já teve técnico que entrou na minha casa que não deu. Eu fui trocar a fralda junto porque não sabia trocar a fralda. É um problema. Que é o básico. E é o seguinte, às vezes você tem uma empresa grande com assim uma logística, com toda uma orquestração super bem feita, mas o técnico que está dentro da casa, às vezes, deixa a desejar. Pronto, você compromete tudo. Né? Eu falo que é a comissão de frente. Se a comissão de frente não for boa, você compromete todo o resto. Então, às vezes, a empresa faz um monte de coisa bacana, mas a pessoa que está ali na beira-leito não faz adequadamente. Ou o médico passa, orienta, e a pessoa não faz exatamente porque não deu conta, porque não entendeu, porque não sabe, porque não teve formação, ou porque não teve boa vontade, alguma coisa assim. Então, também é uma vocação ser técnico em home care. Em home care. É verdade. É uma vocação também. É um comprometimento, né? Vou te contar rápido assim um episódio. Eu tenho muitas histórias também, viu? Eu não tenho 40 anos de medicina, mas eu sou usuária, né? Sou usuária, tenho anos de home care, né? De lidar com isso. E sei como é que é. Então, o Natal e Ano Novo é sempre um momento crítico, porque os profissionais querem estar com a família, ou querem fazer outros plantões de cobertura, porque paga-se muito bem para o profissional que vai fazer final de ano. Aí eu tive uma situação que a enfermeira que ficou 1 ano com a gente, ela viajou, final de ano, foi para o aniversário da mãe, no outro estado, passou uma semana fora. Assim, aquele revezamento, né? A colega fica aqui no Natal e eu venho e passo o Ano Novo. No Natal vou viajar. Viajou. A colega fez alguns dias, mas teve um dia que veio uma profissional nova, uma cobertura não se sabe de onde. A tal moça que não sabia trocar fralda, a profissional. E aí a minha mãe estranhou muito a moça. Quando amanheceu o dia que ela viu uma cara nova, que não era das habituais, né? E que a pessoa era muito, muito, muito despreparada, não sabia tirar da cama, pôr na cadeira de banho, ela não sabia nada, até hoje não entendi. A minha mãe não quis se alimentar. Não aceitou alimento o dia todo, não comeu nada, nem remédio, a medicação não foi administrada, porque ela fechou a boca e não tinha quem fizesse ela abrir a boca para receber nem a medicação. E aí eu fui desesperando, né? 24 de dezembro, véspera de Natal. E eu falei, meu Deus, e agora? E a moça se sentou e cruzou os braços e assim, eu não sei o que eu faço, não dou conta. E aí ela não comeu, não tomou água, não tomou medicação, não tomou café, não almoçou, não lanchou. Aí eu chamei a emergência do home care, da empresa que atende lá em casa. Falei, eu acho melhor vocês virem aqui e colocar um soro, alguma coisa, ver, porque ela está sem medicação, não tomou remédio de pressão. Medicação tem que ser tomada, né? Lógico. Tem umas medicações que podem. E aí veio, né? À noite, dia 24, veio a fono lá para casa, deixou lá a família,
véspera de Natal, foi toda arrumada, toda produzida, mas uma fono muito comprometida, né? A Diomedes, quero até mandar um abraço para a Diomedes, que vai assistir esse episódio. Vou colocar todo mundo, viu, doutora, para assistir esse episódio lá em casa. Então, toda a equipe, aliás, né, são maravilhosas. Agora que eu falei da Diomedes, tem que falar da Rayane, a fisioterapeuta, né? Falar da Josielma, que é técnica, falar da Nel, falar da Isa, falar da doutora Renata, nutricionista. Então, tem que falar de toda a equipe, né? Lógico. E essa profissional foi, que é fono, para tentar ver se ela comia o dia todo sem se alimentar, tomar medicação. Deu ali alguma coisa, uma colherzinha de alguma coisa, mas a emergência já estava vindo, já tinha chamado. E aí eles que foram trocar fralda, cuidar dela, porque ela ficou o dia todo, a profissional não deu conta de nada. E foi pro soro. Foi pro soro. E ela ficou tão assustada que quando as enfermeiras lá do home care chegaram, que tocaram nela, ela fazia assim, ó. Ela realmente ficou muito assustada com a profissional que foi para dentro de casa. E eu imagino que isso acontece com frequência, igual você falou, vocês fazem toda a prescrição médica, todo o trabalho, toda a indicação, toda a medicação, horários, todo o procedimento, e aí vem o profissional que está ali na beira da cama e não consegue executar. E isso pode dar um rebaixamento no paciente, porque ele se sente inseguro. Se a pessoa não dá conta de segurar ele, de pegar da cama, ele fica pensando. Acho que dá medo no paciente. Ela ficou muito retraída. E isso durou uns dias, viu? Ela ficou uns bons dias assim, com medo. Você ia tocar nela, ela travava. Você via que ela estava assustada, né? Uhum. E aí depois a gente voltou, a profissional voltou de viagem, a que já estava, continuou. E ela foi se ambientando com as de sempre e foi se acalmando. Mas ela ficou em estado, assim, de choque com a profissional que veio. A gente precisa que os profissionais sejam bem capacitados e experientes. E o caso do técnico que está ali é mais dramático, porque é ele que está ali, né? Tem que ter... Então, chama muito atenção se ele tiver um traquejo ruim, porque ele está ali, né? Então, e o familiar confia naquele profissional. Confia naquele profissional. Então, por isso que a gente precisa... Agora, como eu já disse antes, o home care é uma coisa mais ou menos nova, né? Então, tem pouca experiência. Tem poucos profissionais. Tem poucos profissionais ainda com experiência, bem formados. Então, a gente precisa levar conhecimento. Por isso precisa treinar. A importância da muito Perfecta Saúde, né? Dos o cursos. Aprimoramento. Muito né? importante. E há quanto tempo você tem a Perfecta já? Ela começou no meio da pandemia, gente. Mas a gente fez o primeiro curso, acho que foi 2023, finalzinho de 2023, Lógico, que nós começamos. Por essa necessidade, né? Por essa necessidade, por isso que a gente foi notando. Por essa necessidade que a gente vai percebendo no dia a dia. E o home care eu tive em 2010. Eu já comecei com home care em casa, né? Já falecida, que é a minha mãe, e hoje é a minha tia, irmã da minha mãe. Mas você falou que é bem novo a questão do home care, ainda tem poucos profissionais, mas é novo de quanto tempo? Eu tive lá em 2010, então já tinha. E antes disso já tinha também. É novo de 2000 para cá? Novo, a gente fala novo no universo da medicina, né? Uhum. Mas assim, eu diria que aqui em Brasília é coisa de 20 anos para cá. 20 anos para cá, né? E a gente tem um marco muito grande aqui em Brasília que 13 anos, mais ou menos, 12 para 13 anos, é que foi criado o programa de home care da Secretaria da Saúde. Sim. Então, a gente tem um programa, existem os particulares, mas a gente tem um programa de home care da Secretaria, né? Então, são pacientes mantidos por verba pública. Em home care aqui, que é sensacional, né? Porque deshospitaliza uma quantidade enorme de pacientes, todos mantidos pela Secretaria de Saúde. Isso é bom saber, né? Muito esse bacana. Acesso. Todos de alta complexidade. Né? E assim, é um programa maravilhoso. Que interessante, né? Porque até então, isso é ainda mais recente ainda, né? Porque isso é de uns 12 anos mais ou menos para cá. Porque antes o home care era só de convênios, né? Convênios, né? Sim. Então, bem interessante mesmo. Agora aqui a gente tem um programa público também de home care. Muito bom. Muito bom saber disso. Agora a doutora é uma caixinha de surpresas, viu, doutora? Porque ela é médica otorrino, já na área de atendimento domiciliar, né, há muitos anos, está mais nessa área, muito mais, né, do que como otorrino.
mas não deixa de ser médica otorrino. Com a Perfecta Saúde, né, uma escola de cursos voltados aí para a saúde. E, além disso, eu sei que você é escritora. Escritora em formação, já está no seu segundo livro sendo escrito. E eu quero saber já do primeiro, antes de falar do segundo. O primeiro livro você lançou quando? Qual o título? Sobre o quê? Fala sobre saúde e medicina, lógico, né? Ainda não. Não, assim. Você está escrevendo sobre? É o seguinte, eu sempre gostei de escrever. Então eu tenho muita coisa escrita, mas nunca me organizei e nem tive muita coragem de publicar. A verdade é essa. E agora foi publicado o primeiro, mas não é um livro solo, ele é uma coletânea de poemas. Ah, que lindo. Né? E saiu o primeiro, saiu o segundo pela mesma editora, pela Lura Editora. O lançamento vai ser, desse primeiro livro, vai ser agora em junho, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que a gente vai lançar. E aí eu tenho um livro que está pronto, que vai agora para revisão e para publicação, são poemas e crônicas. Poemas crônicas, como eu digo, poemas crônicas e algumas memórias. Esse é um livro assim, mais intimista, bastante intimista. Esse já está pronto. E o próximo que eu estou aprontando, que vai sair em seguida, esse é voltado para a medicina. Para né? Coisas da área da saúde. E quais são os títulos né, do primeiro? Qual é o título do livro? De poesias? Esse de poesias, Folhas de Outono. Folhas de Outono. São dois, né? Um se chama Folhas de Outono e o outro se chama Nós. Nossa, muito bom. Já tem título para o terceiro? Ainda não. Aí é surpresa. Surpresa. Mas quando ele estiver na publicação, a gente volta aqui para falar de literatura. Isso, de literatura. Eu sou licenciada em letras português e inglês. Pronto. Então, eu acredito que a gente vai. Eu tenho um livro também lançado, uma coletânea de poesias da minha tia, essa que está em Home Care. Ela sempre escreveu muito, né? E ela tem muitas poesias que nunca publicou. Eu reuni, fiz uma coletânea de poesias, já foi publicada também. E tá aí. A gente gosta muito disso também. Fico muito feliz. Assim que lançar, em junho, vai para a Bienal, né? Vai. Já pode vir aqui ou antes ou depois. Tá bom. Né? Para falar só de literatura. Bienal, eu venho aqui, né? Para falar de literatura. Vamos falar de literatura. Muito bom, doutora. E tudo isso está no seu Instagram. Você está lá como médica, alguma coisa como escritora, seus livros você divulga lá também, no Instagram? Eu tenho esse Instagram pessoal, né, o doutora.cristina.cura, e ali é dia a dia, é literatura, é medicina, tem de tudo. O mosaico, né? E tem lá o da escola. E tem o da Perfecta. Eu tenho um Instagram para falar de livros, porque eu gosto muito de ler, né? Mas esse faz tempo que eu não movimento muito, mas agora com a saída desse novo livro, né, dessa publicação, eu vou começar a investir um pouco mais nele, que se chama Da Minha Estante, da.minha.estante. Vou lá nele também, viu? Vou obrigada. Seguir todo mundo. Obrigada. Muito bom a gente conversar sobre saúde, sobre medicina, sobre a sua história, né, que é incrível. Obrigada. Né, uma história longa, que Deus lhe conceda mais 40 anos, cuidando aí de pacientes, né, com qualidade de vida. E isso é incrível, assim, né? Cuidar Muito da obrigada. vida. Eu acho que é um dom, como você falou, é um chamado, não é para qualquer um, né? A pessoa tem que ter vocação, tem que ser chamado. E você não tem nem como questionar, né? Porque desde sempre quis ser médica e é médica e ama o que faz, né? E essa é a diferença. É o profissional em qualquer área. Você fazer aquilo que você ama. Porque você faz com excelência, né? Quando é por dinheiro, quando é por outras razões, não sei, não é a mesma coisa, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa de dinheiro para viver. Sim. A nossa profissão, mas assim, faz direitinho. Faz que o dinheiro vem. É consequência. O dinheiro é consequência. Faça direito. Com dedicação. Fazer direito é fundamental. Fazer o seu melhor. Entregar. Hoje está usando muito a palavra entrega. Então, assim, todo dia, quando você sai para trabalhar, você tem que pensar, eu vou entregar o meu melhor. O meu melhor. O mais vem por acréscimo. Seja qual for a sua profissão. Sim. Seja qual for. Porque é tão bom quando você precisa do serviço de alguém e você vê que foi bem entregue, não é? Seja qual for. É verdade. É bom demais. Muito bom.
Olha, você trouxe lições de vida, viu? Oh, meu Deus. Bom, os cabelos brancos têm que permitir a gente fazer algumas lições, né? Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou estar aberto aqui quando quiser voltar para falar de literatura, de medicina. Será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bom, doutora, obrigada e até o próximo episódio.